Bom dia, investidor. InfoMoney na Bolsa está no ar. Seu giro diário de notícias com tudo o que você precisa saber para operar no mercado nessa quarta-feira, 23 de setembro de 2015. Hoje aparentava ser um dia positivo para o mercado com a vitória do governo no Congresso ontem, mas a Bolsa só mostrou um pouquinho de ânimo no mercado futuro. Já nesse momento abre com leve alta de 0,03%. O dólar também que estava caindo já zerou as perdas e o mercado não se mostrou tão feliz com a vitória do Congresso ontem. Bom, vamos passar rapidinho sobre o noticiário do dia. Primeiramente, vamos começar com o principal, a manutenção dos vetos. Ontem foram votados os vetos que a Dilma tinha anunciado, as famosas pautas bombas que estavam no Congresso. E dos 32 vetos, 26 foram aprovados, entre eles o veto da derrubada do fator previdenciário, que evitou um aumento de gastos de até 135 bilhões até 2035, segundo estimativas do Ministério da Fazenda. Também tem a isenção das contribuições de PIS e COFINS sobre o diesel, que se o veto fosse derrubado, reduziria a arrecadação em 64,6 bi entre 2015 e 2019. Vitória por um lado, no entanto, a sessão foi interrompida às 12h21 por falta de quórum, e não tem data ainda para a nova votação. Ainda há 6 vetos a serem votados, entre eles 2 que estão entre os mais importantes, o que dá aumento de 78,56% aos servidores do Judiciário, que traria um impacto de 36,2 bi entre 2015 e 2019, e o projeto que estendeu aos beneficiários do INSS o mesmo reajuste de salário mínimo, que elevaria os gastos na faixa de 11 bi no mesmo quadriênio. Bom, os noticiários, economistas, analistas políticos, eles elogiaram a postura arrojada da Dilma, que contrariou os conselhos e decidiu assumir o risco de manter as votações dos vetos, mesmo com o cenário completamente desfavorável, né? Quem lembra o mercado ontem estava percebendo que havia um pouquinho de receio, já que o cenário não era nada favorável e se os vetos fossem votados, eles poderiam ser derrubados, né? E uma eventual derrota nos vetos seria trágico para o governo, enquanto o adiamento mostraria fraqueza. Essa foi a opinião da Arco Advice. E, bom, só ressaltando que a Fazenda se reuniu com a equipe da FIT e diz que crê na manutenção dos vetos e que a agência de classificação de risco está por aqui, né? E vamos ver se vai ter alguma notícia sobre o rating brasileiro. Muito já se falou de que viria o corte de rating no final de semana. Ontem já fontes disseram que o Banco Central já trabalha com corte em uma nota. Vamos ver o quanto que está precificado ou não, né? Ainda sobre o cenário político, novos ministros do PMDB devem indicar 5 ministros, sendo 2 escolhidos pela sua bancada na Câmara para saúde e outro para a área de infraestrutura. O Senado terá mais 2 nomes e um 5º nome virado consenso entre as 2 bancadas. Os nomes cogitados sugerem que os grandes líderes do PMDB não devem ser colocados de lado. Para a saúde, viria o Manuel Júnior, da Paraíba, que é aliado do Cunha, e o Marcelo de Castro, do Piauí, que é próximo a Michel Temer. Ainda sobre o cenário político, vamos finalizar com o colunista do Globo, Willimar Franco, fez uma análise bem legal sobre o resultado ontem do Congresso, né, que depois de frustrar as tentativas de diminuir o papel do PMDB no governo, a Dilma deu indicações que entendeu que não conseguirá governar sem o partido e comparou muito com a manobra que o Lula usou no momento de maior agravamento da crise do mensalão durante a sua gestão. Bom, para fechar, antes dos destaques corporativos, destaque para a economia chinesa, que divulgou o PMI de setembro, mostrando um resultado de 47 pontos. O anterior tinha sido 47,3 e era esperado um resultado de 47,5. É o menor nível desde março de 2009, só lembrando que o PMI é um indicador que abaixo de 50 mostra retração da atividade e acima de 50 mostra expansão. Ou seja, a China mostrou uma retração ainda maior do que era esperada. O Jin Chanos, o famoso gestor, falou que a China caminha para uma desaceleração à la Japão. Acho que talvez um dos grandes motivos para o mercado não estar tão otimista hoje. A economia chinesa tem uma importância muito grande no mercado brasileiro e qualquer sinal de desaceleração não é bem visto, principalmente para as exportadoras. Nesse momento, antes de passar para os destaques corporativos, já falar que a Bolsa está caindo 0,51. Vamos ver quem são os maiores destaques de queda. O setor financeiro puxando as quedas da Bolsa, Itaú caindo 1,3% e Bradesco caindo 1,5%. No lado positivo, apenas
as tradicionais JBS e Fibra, que estão ganhando bastante com o dólar. A Gol tentando corrigir as duras perdas que teve nos últimos pregões, mas o dia está predominantemente negativo, apesar de toda a sinalização positiva que os vetos poderiam trazer. O dólar, que estava em queda, já virou para alta de 0,82%, o dólar futuro já batendo 4,097, se aproximando de R$ 4,10. O dólar já não perdendo força, mesmo quando o mercado esboça uma reação positiva. Mantendo essa tendência, a gente vai chegar ao 5º dia consecutivo de alta do dólar futuro, acumulando ganhos de 6,5% nessa toada, nesses 5 pregões, saiu de 3,84 para 4,10, realmente uma disparada muito forte do dólar, o que justifica as exportadoras como Fibra e JBS ainda na ponta positiva do Ibovespa. Bom, passando para os destaques corporativos, para variar, falou de dólar, falamos de Petrobras. A dívida da empresa de junho para cá aumentou em cerca de 100 bilhões de reais. E o endividamento da empresa pode atingir 513 bilhões de reais no final de setembro, cifra equivalente a 9,4% do PIB do país em 2014. Quem acompanhou a estreia do Comprar ou Vender aqui no Infomoney TV na segunda-feira à tarde, o analista Flávio Conde comentou sobre esse endividamento da Petrobras, que já estava na faixa dos 500 bilhões de reais, e com a alta do dólar isso continua a aumentar ainda mais e piorando ainda mais as perspectivas para a petrolífera. Ainda sobre Petrobras, vale falar que a Lava Jato, a operação, já mira 10 países em que a Petrobras tem atuação, espalhados na América Latina, Japão, Estados Unidos e Namíbia. Setor financeiro, o Santander divulgou projeções de indicadores para 2018, entre os quais incluem a previsão de ROI, a rentabilidade sobre patrimônio, que deve ficar em 15,6%. A projeção, isso aí é a projeção para 2018, no primeiro semestre de 2015, o ROI bateu 12,8%. Falar de Vale, ela vai cortar o custo de produção do minério de ferro para menos de 13 dólares a tonelada até 2018. Atualmente, o custo para a Vale produzir minério é 16 dólares a tonelada. Isso é informação de um executivo da mineradora. Tornando a brasileira, se ela conseguir isso, obviamente, ela vai se tornar a produtora com o menor custo do mundo. Muito se fala no setor de mineração que essa queda do minério acaba forçando que o mercado fique ainda mais concentrado nas grandes empresas que conseguem diminuir o custo de produção. Telefônica Brasil aprovou a simplificação da sua estrutura societária após a aquisição da operação de banda larga da GVT. A Arteris, o laudo de avaliação da OPA, apontou um preço na oferta pública de aquisição entre 874 e 955. Para quem não lembra, a OPA foi anunciada a um preço de R$ 10,15 por ação pela sua controladora. A ação atualmente vale R$ 9,45. General Shopping, a primeira vítima do colapso do real, ela teve o rating rebaixado pela Moody's para B2 com perspectiva negativa. A revisão reflete uma série de fatores que incluem o adiamento do pagamento de juros dos bônus perpétuos, a oferta de compra desses juros que a empresa anunciou com um forte deságio, a emissão de ações e venda de ativos que a empresa deve realizar. A ação vem caindo muito forte, ela tem um endividamento muito alto em dólar e vem sendo muito prejudicada. Nesse momento, vamos dar uma olhada aqui no gráfico dela. É a General Shopping cotada a R$ 3,60, um papel que já chegou a valer nos tempos áureos dela R$ 11,00 em agosto do ano passado. Nesse pouco mais de 12 meses, ela já caiu 70%. É uma das piores ações do setor de shopping center em termos de desempenho de ação. E para fechar, Valide, ela tinha anunciado uma oferta restrita de 9 milhões de ações. O preço foi fixado em R$ 44,00, em linha com o preço atual dela de R$ 44,10. Vale mencionar que nos últimos 3 pregões a ação caiu 9%, se aproximando desse patamar do preço da oferta. Bom, vamos passar para os destaques aqui da Bolsa. Nesse momento o dólar de fato firmando uma alta bem forte. Vou mostrar aqui no gráfico. Esse é o movimento do dólar. Vamos pegar aqui os últimos 30 dias. A gente está no dia 23. Dia 21 de agosto, o dólar futuro estava R$ 3,54. Né? Ele subiu praticamente 50 centavos, uma alta de 15,5%, enquanto o Ibovespa nesse período vem amargando duras perdas e nesse momento cai na faixa de 3%. Dentro do Ibovespa, as maiores quedas ficam ainda com o setor financeiro, setor de shopping center e imobiliárias também caem forte, aparece Cyrela, CCR também, Smiles voltando a cair muito
Ontem a gente fez uma matéria bem legal sobre Smiles, falando como a máxima histórica por uma queda de 50% em apenas 2 meses, um pouquinho mais de 2 meses, né? Um dos cases que eram uma das ações prediletas da Bolsa, mas vem sofrendo muito com a alta do dólar e com a pressão sobre a sua controladora Gol, que sofre com recessão da economia, alta do dólar, agora até a recuperação do petróleo, a ação da Gol, pior ação da Bolsa em desempenho, está caindo quase 80% no ano. Bom, do lado positivo, sobrou alguma coisa? Além de Braskem, a Gol tentando recuperar um pouquinho, ela está subindo 1,6%. Nos últimos 2 pregões ela caiu 17%, então uma leve correção depois das duras quedas. Bradespar e Vale e JBS, até a Fibra saiu do campo positivo, está caindo 0,09%. Ontem a Fibra bateu mais uma máxima histórica. Bom, hoje vale a pena ficar de olho em algum anúncio sobre data de que vai ser votado os próximos vetos. Obviamente, alta de juros dos Estados Unidos vai continuar no radar, quando é que vai ser anunciado alta de juros ou não. Próxima reunião do Fed é no final de outubro. Tem gente que fala que pode chegar em dezembro, tem gente que aposta até no ano que vem. O mercado está muito dividido sobre isso. Então vale a pena monitorar não só o noticiário americano, como a pauta política para variar, como sempre, mexendo no mercado brasileiro. Bom, me despeço aqui. Tenham todos bons trades e até amanhã com mais um InfoMoney na Bolsa. Até lá!